as cartas não erram nunca, é o oraculista que não faz a pergunta certa. Uma pessoa chegou e falou assim: Nick, eu tô me sentindo muito insegura. Eu fiz uma tiragem para uma consulente, deu tudo diferente daquilo que eu tinha falado. Como que eu acredito, né, no meu trabalho? Como que eu acredito no tarô se eu fui fazer uma consulta e aconteceu tudo o contrário? Eu falei, tá, mas me explica direito o que aconteceu. Ela me falou o seguinte: a moça me perguntou se ela teria uma reconciliação com o ex dela. E eu fiz a seguinte pergunta: Fulano está nos caminhos da fulana? E aí saiu a carta dos caminhos, a carta do sol. E ela falou: sim, vai ter uma reconciliação. E não aconteceu essa reconciliação. O ponto é, presta atenção na pergunta. A pergunta foi: fulano está nos caminhos da fulana? Está. Ué, Nick, mas isso não diria que sim? Que teria uma reconciliação? Não, porque estar nos caminhos pode ser, inclusive, cruzar o caminho com alguém. Então, tá na pergunta, a gente precisa ser objetivo, entendeu? Se você vai fazer uma pergunta, por exemplo, haverá reconciliação entre João e Maria? Essas pessoas não existem, tá? Eu tô dando um exemplo. Então, haverá reconciliação entre João e Maria? Aí eu preciso ter uma coisa que é muito importante, que é método, senão eu vou me confundir. Então eu vou pegar 3 cartas aqui para vocês entenderem. A primeira carta está representando a situação. Então a situação, o jardim. Então a gente está falando que é muito possível que eles estejam se encontrando, que eles estão se vendo nesse momento. Até porque a gente tem a carta do jardim. Só que também tem um porém. Nessa hora que a nossa intuição, ela entra forte. Porque, ó, tem alguém nesse jardim? Você entende como não é significado de carta? Então, o significado padrão seria o quê? Encontros, né? Do jardim. Mas a Maria tá perguntando se ela vai voltar com o João. E, de repente, então, eles estão sem contato. Então, o que que essa carta do jardim, desse jeitinho que tá mostrando aqui, poderia falar? E nessa situação dela, é como se ela estivesse sentindo um vazio. Por que um vazio? Tem gente nesse banco? Aqui não dá uma impressão de estar uma espera. Entenderam, meus amores? Então, a gente tem que olhar para a carta e entender o que ela tá falando. E aí mostra o quê? Poxa, parece que você tá sentindo muitas saudades mesmo, né? Nossa, mas na carta do jardim, olha pra carta. Parece que tá sentindo muitas saudades. Aí a gente vai tirar a segunda carta. A segunda carta fala do desafio, ou seja, do quais são os problemas que estão acontecendo para que essa reconciliação de repente não aconteça. Desafio, justamente a chave. O que vem justamente como obstáculo é a carta da chave, são as resoluções. E aí a resposta na terceira carta. Então vimos como está a situação agora, o desafio e a resposta. Aí a gente tem os lírios, a gente tem uma grande chance de reconciliação. E aí você olha e você fala assim: se a resolução tá no obstáculo, agora é que eu não tô entendendo. Porque tá me dizendo que sim, mas também tá me dizendo que não no obstáculo. O que que você faz nessa hora? Senhora oraculista querida, você vai fazer o seguinte: me fala sobre essa chave no obstáculo. A gente tem que conversar com o baralho. Me fala sobre essa chave no obstáculo, os ratos. Então, provavelmente, a gente está falando de uma situação onde existiram muitos desgastes e onde ninguém está querendo resolver. Olha isso, tá todo mundo querendo olhar para o problema, que é justamente onde está o obstáculo. Então, existe uma grande dificuldade na comunicação, na resolução dos problemas, por quê? Porque meio que tá todo mundo querendo estar certo. Então, mas mesmo assim, Nick, a gente tem a probabilidade da reconciliação? Sim, a gente tem, diante dessa leitura, a probabilidade de uma reconciliação, mas a gente tem que entender como. Então, por exemplo, qual que é o conselho? Veja só, qual que é o conselho para nossa querida cliente fictícia, a Maria? Como é que a Maria deve agir com o João? A gente tem o cigano, me fala sobre o cigano, que provavelmente é o João, e o cavaleiro. O que que eu entenderia aqui? Eu entenderia que talvez ela precisasse dar um pouco mais de espaço para o João, porque vendo o conselho, meio que aqui para mim fica muito claro, dizendo, ó, você vai ter que esperar o João procurar você. Porque no momento que o João te procurar, é possível que a cabeça dele ele esteja menos desgastado, ou o obstáculo, né? Ele esteja menos desgastado, que ele esteja mais tranquilo. Mas é como se o João estivesse precisando de um tempo. Ele está precisando de uma paz, entendeu? E vocês percebem como, se a gente vai conversando com o baralho, as coisas vão ficando esclarecidas? Então, nesse tipo de situação, espere o João te procurar nesse momento. Não vá atrás dele. A situação tende a se resolver por conta dos lírios. A paz vai reinar novamente. Mas agora é o momento de esperar, porque provavelmente essa reconciliação vai acontecer. Aí existe um segundo tipo de situação, onde uma leitura de tarô pode, ou de baralho cigano, pode não se concretizar. O oraculista
te passou o conselho para o consulente dele. O consulente fez tudo o contrário, aí não tem como se manifestar mesmo. Por quê? Porque aqui a gente está dando um indício para esse consulente do que ele deve fazer para que isso aconteça na vida dele, tá bom? Uma dica de ouro que eu vou trazer aqui para vocês. Chega um consulente para você e ele fala assim: eu tô passando muitos problemas financeiros. Tô passando muitos problemas financeiros. E aí ele te pergunta assim: como fica a minha vida financeira? É ok essa pergunta? É ok, a gente tá sendo claro com o baralho, mas isso vai resolver o problema do nosso consulente? Não vai, entendeu? Que tipo de pergunta a gente deve fazer nesse caso? Então, quais são os bloqueios? O que está impedindo este consulente de manifestar dinheiro na vida dele? Então, vamos imaginar que esta é uma leitura geral, mas eu vou deixar ela bem específica porque eu estou ensinando vocês a perguntarem, tá bom? Então, ok. O que está impedindo a vida financeira da nossa querida egrégora de manifestar dinheiro, de prosperar? De novo, 3 cartas. Do mesmo jeitinho que eu ensinei. Situação, a torre e a foice. Vou te dar um exemplo. Imagina que esse nosso consulente é uma pessoa que precisa aparecer para vender. Que é uma pessoa que, vamos supor, ele tem você que está me assistindo e é oraculista. Para você ter credibilidade, o que você precisa fazer? Aparecer, não é? E aí, o que está impedindo? Justamente o isolamento. O medo de dar as caras, né? O medo de aparecer. Ou seja, a prosperidade para esse consulente já existe. Mas o fato dele não estar aparecendo, ou então dele não estar cortando coisas que precisam ser cortadas, entendeu? Tá atrapalhando esse consulente. Aí, ó. E ainda vem aqui a carta dos pássaros no fundo do deck. É impressionante. Vocês sabem que o tarô e o baralho cigano mexe muito comigo, porque assim, até numa leitura fictícia, as cartas falam com a gente. Então, quando a gente fala dos pássaros, precisa pensar para falar, entendeu? Precisa se estruturar mais. Então, também a torre, ela também tá falando das nossas estruturas, entendeu? Muitas vezes esse consulente nosso, ele tá precisando do quê? Ter um pouco mais de base, mais de tempo para ele crescer. E ele também provavelmente está desistindo das coisas antes do tempo. Sabe quando a pessoa desiste do propósito dela antes dela conseguir manifestar alguma coisa? Então é isso que eu quero que vocês entendam. As cartas não mentem nunca. Muitas vezes é a gente que não está fazendo a pergunta certa ou usando o método certo para ter uma resposta. E muitas vezes a gente vai só daquela forma intuitiva e aí é óbvio que vai confundir. Então a intuição ela tem que estar junto no seu trabalho, obviamente, tá? Só que você precisa ter um método. Se você não tiver um método, fica muito mais difícil de você ser assertivo nas suas leituras. Então essa é a diquinha que eu trago hoje para vocês, meus amores. Fiquem bem, um beijo grande, paz e luz e até logo mais. Beijo.